Olá, sejam bem-vindos a mais uma orientação ao paciente. A orientação de hoje é o que devo saber sobre os antibióticos. Mas antes de começarmos, já se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, já ative o sininho para que você possa receber mais dessas orientações sobre diversas patologias. Mas lembrando que nós estamos aqui de maneira básica para que você possa entender tranquilamente. E hoje o nosso assunto é muito importante, bem pertinente, que são os antibióticos. Mas a primeira pergunta, o que são antibióticos? Olha que legal, os antibióticos são medicamentos que ajudam as pessoas a combater infecções causadas por bactérias. Sim, bactérias. Eles atuam matando as bactérias que estão no nosso corpo. Esse medicamento vem em muitas formas diferentes, incluindo aí pílulas, pomadas, cápsulas, também na forma de líquidos e também na forma de injetável, para ser aplicado em forma de injeção. Os antibióticos podem fazer muito bem para pessoas com infecções bacterianas graves. Olha, os antibióticos podem salvar vidas, mas as pessoas estão usando com muita frequência, mesmo quando não são necessários. E isso está causando um problema muito sério, isso mundial, chamado de resistência aos antibióticos ou resistência bacteriana. A resistência aos antibióticos ocorre quando as bactérias que foram expostas a um antibiótico mudam de forma que os antibióticos não podem mais matá-las. Nessas bactérias, o antibiótico não tem efeito. Por causa desse problema, os médicos têm cada vez mais dificuldades em tratar infecções. Os especialistas temem que em breve haverá infecções que não respondem a nenhum antibiótico. Isso é sério. Dados do Ministério da Saúde da Inglaterra revelam que, devido ao controle da resistência em 2050, as infecções bacterianas serão responsáveis por 10 milhões de mortes em todo o mundo, superando até a mortalidade por câncer. Aqui no Brasil não é diferente, Para o Brasil, de acordo com os dados da Anvisa, cerca de 25% das infecções registradas são causadas por micro-organismo multiresistente. Você já deve ter visto falar HPC, as bactérias multiresistentes ou superresistentes e que estão matando muito, principalmente nos hospitais. Aí vem a pergunta, quando os antibióticos são úteis? Aí eu quero que você preste bastante atenção. Os antibióticos podem ajudar as pessoas a combater infecções causadas por bactérias. Lembrando, por bactérias. Eles não funcionam em infecções causadas por vírus. Não funcionam. Algumas infecções bacterianas comuns tratadas com antibióticos incluem aí, aquelas infecções de garganta, mas que sejam infecções causadas pelo estrepto, que é uma bactéria que causa muito essas infecções. Também pneumonia, que são infecções dos pulmões. Infecções da bexiga, lembra? As infecções urinárias são causadas por bactérias. Infecções que você pega através do sexo, como gonorreia, clamídia, entre outros. Agora, quando os antibióticos não são úteis? Isso é importante lembrar. Os antibióticos não funcionam em infecções causadas por vírus, como já foi dito. Os antibióticos não são úteis para resfriado, gente. Resfriado comum, porque o resfriado é causado por um vírus. Lembra que a gente tem o vírus que são sazonais? Os antibióticos também não são úteis para a gripe, porque a gripe é causada por um vírus. Lembra? Pessoas com gripe podem ser tratadas com medicamentos chamados antivirais e até vacinas, que são diferentes dos antibióticos. Os antibióticos não são úteis para a maioria dos casos de dor de garganta. Isso, aquela dor de garganta, que nem sempre é uma infecção, porque a dor de garganta geralmente é causada por um vírus, com exceção da dor de garganta pelo estrepto, que é o Streptococcus, que causa muita infecção. Os antibióticos não são úteis para a maioria dos casos de sinusite. Não sei se você já teve esse problema relacionados à inflamação dos seios da face, porque a sinusite é causada por um vírus. A sinusite que começa com uma infecção viral, ela pode se transformar em uma infecção bacteriana, mas isso leva tempo. Se você teve sintomas de sinusite por menos de 10 dias, não deve tomar antibiótico, a menos que você tenha uma febre alta, aí sim, já é um indicativo de uma infecção
bacteriana. Os antibióticos não são úteis para a maioria dos casos de bronquite aguda. Lembra? Que é uma infecção das vias aéreas que leva aos pulmões. Porque a bronquite geralmente é causada por um vírus. Se você tem bronquite e tosse com um muco verde, isso não significa que você tem uma infecção bacteriana. Embora os antibióticos não funcionem em infecções causadas por vírus, as pessoas às vezes acreditam que isso ajuda ou mata o vírus. Isso porque as pessoas tomam antibióticos para uma infecção causada por um vírus e elas melhoram, e aí elas começam a falar, eu melhorei por conta do antibiótico, mesmo sendo um vírus. Quando melhora, né, sem precisar do antibiótico. E daí começa a pensar, foi o antibiótico. E não teve nada a ver com o antibiótico. Às vezes, algumas infecções elas vão tranquilamente diminuir as suas ações, ou seja, ser curadas ali. Né? Às vezes com 7 dias, 10 dias, sem precisar de medicamento. Então, às vezes você usa um antibiótico para uma infecção viral e você fica bem, fica boa, você vai dizer que foi por conta do antibiótico, mas não é, tudo bem? E aí, qual o problema de tomar um antibiótico mesmo que eles não ajudem? Essa é uma outra pergunta importante. Qual o problema de ficar tomando antibióticos, às vezes sem nenhuma indicação, né? Mesmo que eles não ajudem em nada, né? Às vezes a gente tem que ter certeza que tem algumas doenças que são relativamente tratadas com determinados antibióticos. Então, quando eu tomo antibióticos que não ajudam no tratamento, o que pode acontecer? Existem muitos motivos pelos quais você não deve tomar antibióticos a menos que seja absolutamente necessário. Os antibióticos causam efeitos colaterais, você tem que ter certeza disso, como náuseas, vômitos, diarreia. Eles podem até aumentar a probabilidade de você pegar um tipo diferente de infecção, que é uma infecção por fungos. Se você, por exemplo, as mulheres com candidíase, isso é um efeito dos antibióticos. As alergias aos antibióticos são comuns. Você pode desenvolver uma alergia ao antibiótico mesmo que nunca tenha tido problemas com esse antibiótico. Algumas alergias são simples, desagradáveis, causando erupções na pele, coceira, mas algumas podem ser muito sérias e até mesmo fatais. É melhor evitar qualquer risco de alergia. Se o antibiótico não ajuda, então para que tomá-lo, né? O uso excessivo de antibióticos leva à resistência aos antibióticos. Usar antibióticos quando não são necessários dá às bactérias uma chance de mudar, de modo que os antibióticos não podem prejudicá-las. E aí a gente tem um problema sério depois. As pessoas com infecções causadas por bactérias resistentes a antibiótico geralmente precisam ser tratadas no hospital com muitos antibióticos diferentes através da terapia empírica. As pessoas podem até morrer dessas infecções porque não há antibiótico que as cure. Quando devo tomar antibiótico? Você deve tomar um antibiótico apenas quando o médico ou outro prescritor prescrever. Você nunca deve tomar antibiótico prescrito a outras pessoas e não deve tomar antibióticos que foram prescritos para uma doença anterior. Ao prescrever um antibiótico, os médicos devem escolher cuidadosamente o antibiótico certo para uma infecção específica. Nem todos os antibióticos funcionam com todas as bactérias, por isso que a gente tem várias classes de antibióticos. Se você tiver uma infecção causada por uma bactéria, seu médico pode querer descobrir o que é essa bactéria e quais antibióticos podem matá-la. Eles fazem isso pegando uma cultura, uma amostra, né? Se for no caso de infecção de garganta, eles pegam através de um swab, colocam lá e coleta ali, né, a parte ali que está infeccionada, e aí eles vão fazer uma cultura de bactéria, cultivando-a no laboratório. Mas não é possível de fazer uma cultura, de descobrir qual a bactéria, em alguém que já começou a tomar um antibiótico por conta própria, né? Então, se você começar a tomar um antibiótico sem orientação,
sem a orientação de um médico, farmacêutico, será impossível saber se você tomou o antibiótico certo, porque não se sabe que bactéria é aquela. O que você pode fazer para reduzir a resistência aos antibióticos? Aqui está uma pergunta importante. O que você pode fazer para reduzir a resistência aos antibióticos? Nós podemos fazer, muitas coisas. Aqui estão algumas coisas que podemos fazer e que pode ajudar muito na diminuição da resistência. Não pressione seu médico ou farmacêutico por um antibiótico quando eles acharem que você não precisa deles. Lembram? Eu tenho muitos relatos de farmacêuticos que estão lá nas drogarias, farmácias, que são pressionados pelos pacientes para que prescrevam antibiótico para ele, ou indique. No caso dos farmacêuticos, eles não podem prescrever medicamentos, principalmente os antibióticos. Eles podem prescrever medicamentos para doenças simples, mas antibióticos já tem resoluções específicas. Só o seu médico pode prescrever esses antibióticos, médico, odontólogo, veterinários, tudo bem? Então, é bem importante isso. Não pressione seu médico para que ele prescreva os antibióticos, se eles acharem que você não precisa. Se forem prescrito antibiótico, termine todos os medicamentos da caixa. Tome exatamente como prescrito. Nunca salte doses ou pare de tomar medicamento sem falar com o seu médico ou de orientação ali do seu farmacêutico, porque você já ficou bom. Você tem que tomar o tratamento certo. Se for 7 dias, 7 dias. Se for 10 dias, 10 dias. Não tome antibióticos que foram prescritos a outras pessoas. A gente já falou sobre isso. Não use sabonetes antibacterianos, gente. Não usem sabonetes ou qualquer produto que tenha bactericidas. Ou seja, para que você não possa expor essas bactérias a esses medicamentos, vamos dizer assim, a essas substâncias que matam essas bactérias, porque elas podem se tornar resistentes. Tudo bem? Usar géis à base de álcool para lavar as mãos, fazer a sua asepsia, tranquilo, mas contanto que não tenha antibióticos na composição. E se seu médico, e se meu médico prescrever um antibiótico que não funcionou para mim antes? Ele teve a prescrição e eu já sei que aquele medicamento, ou eu penso que ele não funciona para mim. Se o antibiótico não funcionou para você quando você tomou antes, isso não significa que nunca funcionará para você. Se você já usou um antibiótico antes e não funcionou, informe o seu médico. Mas lembre-se que a infecção que você teve anteriormente pode não ter sido causada pela mesma bactéria que você tem agora. Tudo bem? O melhor antibiótico é o certo para a bactéria que causa a infecção, não para a pessoa infectada. Então, o melhor antibiótico é para matar o bicho, é para matar o patógeno, é para matar a bactéria, E não é para a pessoa infectada. A gente sabe que são medicamentos que vão usar o seu organismo, os antibióticos vão entrar através da absorção, normalmente, a farmacocinética que nós chamamos, e eles vão especificamente lá na área, chegar até o local e vão matar a bactéria. Eles não vão causar dano ao hospedeiro, que no caso somos nós que tomamos esse medicamento. Tudo bem? Então isso é bem importante. A gente tem essa ideia que as bactérias são diferentes. Então o tratamento também é diferente. Na prática clínica, existe um dizer sobre prescrição de antibiótico. Olha que interessante. A melhor maneira de errar a escolha de um antibiótico, sim, errar, porque os médicos, como qualquer prescritor, vai errar. Porque às vezes as terapias, e na maioria das vezes, são empíricas, ou seja, ele não sabe qual é o patógeno, ele não fez uma cultura, ele não coletou ali para deixar em laboratório, cultivar aquela bactéria e descobrir qual é a bactéria e também qual o antibiótico. Então ele faz uma prescrição empírica. Então erra mesmo, mas a maneira de errar mais a escolha de um antibiótico é só pensar assim, doença e o antibiótico, sem conhecer o patógeno. Então, por exemplo, infecção de garganta, amoxicilina. Infecção urinária, ciprofloxacino. Então, existe uma maneira de errar menos a escolha do antibiótico. Sabe como? Você entender a doença, ali a síndrome e a doença, conhecer o patógeno e conhecer o antibiótico. Isso é uma maneira de errar menos. As bactérias são diferentes e o tratamento também é.
Aí vem uma pergunta importante. E se eu for alérgico aos antibióticos ou ao antibiótico? Se você teve uma reação negativa a um antibiótico, informe o seu médico ou farmacêutico sobre isso. Mas não presuma que você é alérgico, a menos que seu médico diga que você é. Muitas pessoas que pensam ser alérgicos a um antibiótico estão erradas. Se você sentir náuseas após tomar um antibiótico, isso não significa que você é alérgico a ele. A náusea é um efeito colateral comum a muitos medicamentos, inclusive os antibióticos. Se você for mulher e tiver uma infecção por fungos, uma candidíase, por exemplo, após tomar um antibiótico, isso não significa que você tenha alergia, seja alérgica a ele. As infecções fúngicas são um efeito colateral comum dos antibióticos. Os sintomas de alergia a qualquer antibiótico podem ser leves e incluir erupções na pele, coceira. Eles também podem ser mais sérios. Essas alergias podem ser sérias, né? E inclui aí, urticária, né? A urticária é elevada, com manchas avermelhadas na pele, que geralmente coçam muito. Também, como forma de alergia, inchaço dos lábios ou língua. Também tem a dificuldade de engolir ou respirar. Isso aí pode ser grave por conta de um edema de glote. Os sintomas de alergias graves podem começar logo após você começar a tomar um antibiótico. Se você for muito sensível, começa muito rápido. Os sintomas menos graves, por outro lado, geralmente começam um dia ou mais depois que você começou a tomar. Se você acha que é alérgico a qualquer antibiótico, diga ao seu médico por que você pensa assim. Então confie nele para saber se você é alérgico ou o que você está falando é realmente uma alergia verdadeira. Embora existam testes para saber realmente se você é alérgico. Então, assim, a gente conhece mais um pouco sobre os antibióticos. E olha, para resumir, não tome antibiótico por conta própria ou indicado por alguém, senão o seu médico. Qualquer dúvida relacionada ao seu antibiótico, procure um farmacêutico que está mais próximo ali de você, né? E ele vai te orientar, mas não o pressione para prescrever nenhum tipo de medicamento para você. Tudo bem? Então, espero ter ajudado. Então, aguarde aí as próximas orientações ao paciente e quem tem interesse de aprofundar-se mais no assunto, com uma parte mais técnica, eu também estarei postando aqui no nosso canal sobre antibiótico-terapia para os profissionais, mas essa orientação que nós estamos aqui trazendo toda semana no nosso canal é justamente para que você entenda sobre o que você tem, sobre a sua doença ou tratamento, mas lembrando, focando sempre no tratamento. Aqui não é para dar diagnóstico de nada, e sim para te orientar com relação à patologia que você tem e o tratamento. Nós falamos de antibiótico. Então, espero ter ajudado e até a próxima orientação.